Olá, boa noite. O A Notícia entrevista hoje o líder do PSD na Câmara, o deputado pelo Distrito Federal, Rogério Rosso. Apontado como um dos favoritos para suceder Eduardo Cunha na presidência da Casa, Rosso acabou perdendo a disputa no segundo turno para Rodrigo Maia. Rosso teve uma ascensão rápida na carreira pública. Em 2010, ocupou durante 8 meses o governo do Distrito Federal, após a Operação Caixa de Pandora afastar o então governador José Roberto Arruda. Foi eleito para o primeiro mandato de deputado federal em 2014, presidiu a comissão de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff na Câmara e hoje é um dos líderes do Centrão, um grupo de partidos que reúne mais de 200 deputados. Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no É Notícia, deputado. Boa noite, Amanda, o prazer é todo meu. Deputado, o senhor é o seu primeiro mandato, o senhor já é líder do PSD, já ocupou alguns cargos importantes, disputou a presidência da Câmara dos Deputados, era apontado como um dos favoritos, acabou perdendo no dia mesmo, foi uma eleição muito disputada. Ao que o senhor atribui essa ascensão rápida desde que o senhor assumiu o seu mandato aqui como deputado? Amanda, que bom que você faz essa pergunta, que eu tenho a oportunidade, talvez pela primeira vez, num programa de rede nacional, expor exatamente essa minha visão do ocorrido naquela eleição. Primeiramente, como você disse, é o meu primeiro mandato, mas eu já moro em Brasília praticamente toda a minha vida. Eu tenho 48 anos de idade e estou aqui há 47. Então, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, não é nenhuma novidade para quem mora em Brasília. No meu caso, que fiz direito constitucional, enfim, acompanhei a Constituinte, não é nenhuma novidade. Então, mesmo no primeiro mandato, para mim nunca foi uma novidade todo o processo legislativo. Entrei como líder da bancada, uma bancada do PSD grande, de 38 deputados, sou líder novamente esse ano, e eu acho que pelo nosso perfil de mais conciliador, de mais equilibrado, procurando, essa é a minha característica pessoal, procuro sempre analisar com bastante cautela, não prejudicar absolutamente ninguém, que a Casa entendeu, de 45 deputados da comissão, 42 entenderam que eu teria esse perfil para presidir a comissão do impeachment, e a partir dos trabalhos da comissão do impeachment, o nosso nome foi lembrado por grande parte dos parlamentares também para a sucessão do deputado Eduardo Cunha. A gente vai conversar sobre essa sucessão daqui a pouquinho, deputado, mas eu queria lembrar antes uma outra sucessão em 2015. O senhor apoiou na época o deputado petista Arlindo Quinalha para a presidência da Câmara, depois Perfeito. Acabou ganhando o Eduardo Cunha. O senhor se aproximou do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acabou ficando muito próximo a ele. Até que ponto Cunha ajudou o senhor nessa projeção como deputado? Amanda, isso é muito importante fazer esse registro. O PSD, que é um partido novo, nasceu em 2011, que já nasce com uma grande bancada, no primeiro momento, de 2011 a 2014, e na bancada eleita também, uma das maiores bancadas. Nós entendemos, o partido entendeu, sob a liderança hoje do ministro Gilberto Kassab, nós entendemos fazer parte do governo da presidente Dilma, da sua base de sustentação, e ficamos, naquele momento, com o candidato da presidente Dilma, que era o deputado Arlindo Quinalha, do PT. Com a vitória do deputado Eduardo Cunha, na minha percepção, na minha avaliação do dia a dia, um líder de bancada tem a obrigação, principalmente de uma bancada grande, tem a obrigação de ter uma boa relação com o presidente da casa, seja ele quem for. Uma relação institucional, uma relação respeitosa, porque pelo regimento, pelas atribuições do presidente, ele tem uma força muito grande. Relatoria, presidências, enfim, importantes questões que as bancadas dependem muito da boa ou da má vontade de um presidente da Câmara dos Deputados. Então, o senhor percebeu rapidamente, diferentemente do governo do PT, que era muito melhor se aliar ao Eduardo Cunha do que disputar com ele ou brigar com ele? Percebi que o importante, como líder, estava acima de tudo o interesse da minha bancada. Então, não poderia ser uma visão minha pessoal, e sim da bancada, o que eu puder fazer para maximizar o mandato de cada parlamentar, auxiliando, na produtividade e na eficiência do mandato do parlamentar da minha bancada, eu farei, é assim que eu me comporto, e ter uma relação com o presidente faz parte dessa missão, e foi a partir daí que nós começamos. Eu conheci o deputado Eduardo Cunha nessa legislatura, nunca tinha tido nenhum tipo de reunião com ele, a não ser uma semana antes da eleição, que ele veio me pedir votos. Eu disse a ele que o PSD ficaria com o candidato da presidente, Dilma, mas então começamos essa relação respeitosa, institucional,
E a eleição da... Só respeitosa, institucional, ou uma relação de amizade também o senhor desenvolveu naquela época? Eu vou lhe contar, Amanda, o seguinte. O deputado Eduardo Cunha, principalmente no ano de 2015, no primeiro ano do biênio, ele foi muito, muito eficiente do ponto de vista da liderança legislativa da presidência. Por que eu estou dizendo eficiente? Porque todos nós já escutamos, enfim, em vários governos, que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, era subserviente a um determinado presidente da República, que era um puxadinho do Palácio do Planalto, etc. Então, o Congresso ganhou autonomia, independência em relação ao Executivo. Ganhou, principalmente a Câmara dos Deputados. Enfim, infelizmente, a história mostrou que não é de bom grado, né, você ter um presidente da Câmara em divergência política com o presidente da República, né? Mas o importante é que a Casa trabalhou muito, produziu muito, sob a liderança do deputado Eduardo Cunha. Isso é inegável. Então, foi um mandato bem sucedido. Eu diria que presidência... o primeiro ano, principalmente, né, e eu sou um daqueles que, quando eu escutava a pauta bomba da Câmara, eu não me lembro de nenhuma matéria que nós tenhamos votado para o caixa do governo ter problema, nenhuma. Pelo contrário, né, a gente votou maioridade penal, terceirização, que são assuntos dificílimos, projetos de segurança pública, enfim, nós avançamos muito em várias pautas. Mas o presidente fazia diversas manobras, como na reforma política, manobras que favoreciam os pontos de vista dele. Amanda, o Rodrigo Maia era o relator da reforma política. O próprio presidente da Casa, o Rodrigo, que eu respeito, né, e gosto e tenho amizade, ele foi o relator da reforma política. Então, a reforma política poderia ter tido um determinado alcance e não teve esse alcance por uma série de razões. Por encaminhamento do próprio presidente em questões de votações e também do próprio plenário, que entendeu não estender muito o alcance da reforma política. Agora, deputado, na semana passada o senhor votou a favor da cassação do deputado Eduardo Cunha. Por quê? Eu sou líder da bancada. Sou um líder de 34 deputados, dos quais nós tínhamos 33 deputados na casa, e todos a favor da cassação do deputado Eduardo Cunha. Foi uma decisão difícil, porém uma decisão que eu faço com a minha consciência tranquila. Mas qual o principal motivo? Ficou claro que ele mentiu sobre as contas na Suíça? Por acompanhamento da minha bancada, e você não tinha uma segunda pena alternativa. Ou era a pena máxima, né, ou era a absolvição, e aí eu fiz uma opção pela minha bancada e acompanhei a minha bancada. Mas o senhor deve ter pensado nisso também, de uma decisão pessoal, do ponto de vista pessoal, o senhor deve ter se debruçado, né, sobre os autos, estudei. O relatório Eram 7 mil páginas do Conselho de Ética. 7 mil páginas. Eu comecei numa sexta-feira de tarde, que antecedeu aquela segunda-feira, e fui até segunda-feira. Então, havia provas suficientes naquele relatório para condenar, para cassar o mandato do Eduardo Cunha? Eu diria que até nisso eu defendo ampla defesa, o contraditório, porque quem tem que fazer prova, um parlamentar... Mas houve 11 meses de ampla defesa e contraditório. Mas um parlamentar ele tem o fórum que ele é julgado do ponto de vista jurídico no Supremo Tribunal Federal. O julgamento de cassação ou de penalização de um deputado no Conselho de Ética... É um julgamento político, é um julgamento, sobretudo político. Não tenho dúvida disso. Não causa estranhamento para o senhor, até que foi presidente da comissão de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que a cassação do deputado Eduardo Cunha foi a mais longa da história e durou, inclusive, mais do que o impeachment da própria presidência da República? Não causa estranheza isso? Amanda, é meu primeiro mandato, claro, foi um processo longo, mas, ao mesmo tempo, era perceptível, do ponto de vista regimental, algumas falhas regimentais, claro, não dolosas, intencionais, algumas falhas regimentais que faziam que o processo retornasse. No caso do deputado Eduardo Cunha. Tanto então, é que ele foi mudado o regimento, porque ele foi acusado de fazer isso. Não, mas o próprio... Ele foi, inclusive, afastado pelo próprio Supremo Tribunal Federal e uma das razões foi essa obstrução. Claro, a própria comissão, né, o próprio Conselho de Ética, né, quando o presidente do Conselho de Ética, teve que substituir o relator. Teve que substituir o relator, teve que dar vistas a processos que não tinha dado antes. Então, enfim, não foram só manobras da presidência, eu diria até. Foram questões de falhas regimentais que o processo foi estendendo. Hoje, o senhor ainda mantém algum contato, algum tipo de relação com o deputado Eduardo Cunha? Não. Ele ligou para o senhor para pedir voto antes da cassação? Não, claro. Várias vezes estivemos, inclusive, pessoalmente juntos, mas... Antes da cassação? Antes da cassação, mas na hora do E o que ele disse ao senhor? Não, ele trabalha sempre negando todas essas questões,
diz que a defesa dele já foi apresentada e foi, de fato, apresentada ao Supremo Tribunal Federal, que é o fórum adequado, naquele momento, dele parlamentar, de se defender. O fórum, agora, com a perda dos direitos e com a perda do mandato, vai para a justiça comum, vamos dizer assim. Então, ele, em todos os momentos, ele mandou uma carta para cada parlamentar na Câmara dos Deputados. Vocês tiveram ou têm uma relação pessoal. Qual o maior temor dele? É de ser preso ou então de que sua mulher e sua filha sejam prejudicadas, sejam presas? Eu percebo, Amanda, que, na verdade, é se defender, né, não só na questão dele com a imagem política, mas também, principalmente, da questão pessoal, familiar, né? Ele reitera bastante essa questão da divergência de interpretação, o que é uma conta, o que é um trust, enfim, que isso não está bem explicado, né, ou não tem uma regulamentação. Enfim, eu respeito a defesa dele. Mas não o convenceu? Não, porque eu, como líder, eu tomei uma decisão de acompanhar a minha bancada, e a bancada teve unanimidade com 2 ausências de plenário, apenas 2. Foi uma votação avassaladora, ele teve 450 votos contra ele. Quais foram os erros do deputado Eduardo Cunha que levaram um dos presidentes mais poderosos da história da Câmara, que contava com imenso apoio, tinha uma base parlamentar imensa, a ter 450 votos favoráveis à cassação dele? Eu diria, Amanda, é muito difícil você fazer previsões dentro da Câmara dos Deputados do que vai ocorrer num processo como esse que o deputado Eduardo Cunha enfrentou. Né, e também apontar falhas e erros é uma questão muito individual de cada um. Mas o que se diz, e eu tenho uma tendência a concordar, é que o deputado Eduardo Cunha pode ter perdido o timing, o tempo, né? Se ele tivesse, eventualmente, renunciado à presidência da Câmara dos Deputados logo depois da abertura do processo de impeachment, e mostraria ali uma ação, uma atitude de isenção, enfim, poderia ter tido um outro desfecho. Ele teria conservado o mandato como deputado. Isso se diz recorrentemente na Câmara dos Deputados por deputados mais experientes, que inclusive votaram pela cassação dele, mas disseram que se ele tivesse feito isso, o desfecho poderia ter sido outro. Foi com muita sede ao pote, quis manter todo o poder. É isso. O Eduardo Cunha é visto por muitos como um homem-bomba, né? Ele diz que tem dossiês contra vários deputados, promete vários tipos de retaliações. Há entrevistas nos jornais nessa semana, fazendo críticas já, fazendo acusações, inclusive, a um dos homens fortes do governo, Michel Temer, Moreira Franco. O senhor acredita que o Eduardo... Ele, inclusive, promete escrever um livro até o Natal, até o final do ano, sobre o impeachment. O senhor acredita que ele será um homem-bomba? Ele fará mais retaliações ao governo Temer? Ele é uma ameaça à estabilidade do novo governo? Amanda, desse convívio que eu tive com o presidente da instituição, Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, não me parece que é uma característica, nunca me pareceu uma característica dele, esse tipo de ação, de atitude, enfim. Porém, vamos todos sempre nos colocar no lugar das pessoas. Ele perdeu o mandato, ele era o presidente da Câmara dos Deputados, ele foi um dos, isso é inegável, né? Que é o presidente que abriu o processo de impeachment da presidente, né? E que, enfim, que o Senado Federal finalisticamente entendeu por crime de responsabilidade, né? Afastou em definitivo a presidente Dilma. Então, não me pareceu em nenhum momento que ele tenha esse espírito, essa característica, mas, de fato, eu tenho acompanhado os jornais, a imprensa, vi declarações dele. Não posso fazer nenhum tipo de comentário a partir do momento em que ele é que detém, como ele está mesmo dizendo, informações, e imagino que a gente, quando toma decisões de cabeça quente, como a gente fala, né, a gente eventualmente pode estar tomando decisões erradas, mas eu respeito, enfim, vamos aguardar os acontecimentos. O Eduardo Cunha, ele ficou muito poderoso também, sob a liderança dele, é que o Centrão se formou e cresceu, esse grupo que reúne 13 partidos, mais de 250 deputados. O senhor é um dos principais líderes desse grupo de partidos. O que muda na Câmara e no Centrão sem a liderança de Eduardo Cunha? Porque esse grupo acabou ganhando muito poder sob o domínio, o comando dele, né? Amanda, eu particularmente, eu sempre achei essa questão Centrão, o nome Centrão, até pejorativo. Por quê? Não, porque ficou muito vinculado a um conjunto de partidos políticos, enfim, que são governistas independentes do governo. São fisiológicos, são fisiológicos. Os especialistas definem mas como fisiológicos. eu preciso fazer justiça nesse meu ano. O senhor não concorda? Não, eu não concordo primeiro com Centrão. Eu acho assim,
Então tem a esquerdona, a direitona, o centro médio, o centro forte, né? Então são partidos que têm um alinhamento. O PMDB é do Centrão? Foi. No Centro Democrático, no centro lá da Constituinte. Exatamente. Então, inclusive, esse nome foi retomado dessa época da Constituinte. Eu vejo que é uma questão natural. Eu não considero, eu tenho dito isso, o PSD é um partido do Centrão. O PSD é um partido hoje da base do governo Temer, é um partido novo, é um partido que tem afinidades, por exemplo, com o PSDB, em algumas bandeiras? Tem. Tem afinidades, por exemplo, com outros partidos, com o PMDB em algumas bandeiras? Tem também. Então, o PSD é um partido que é da base, que ele tem, nós temos bandeiras pela produtividade, geração de emprego, micro e pequenas empresas, é um novo pacto federativo, um sistema tributário brasileiro que reduz o custo das empresas para que a gente possa ser competitivo no mercado internacional, dentre outras várias bandeiras. Então, é uma afinidade absolutamente natural. E eu percebi que, ao longo dos últimos anos, o deputado Eduardo Cunha exerceu uma forte liderança exatamente pelo estilo dele, pelo estilo de coordenação. Mas ele não era o principal, ele era o presidente da Câmara dos Deputados, existiam esses partidos, né? Inclusive, quando ele, em 2015, no auge da presidência dele, né, vários partidos, PSDB, Democratas, enfim, todos eram não ligados ao Eduardo Cunha, mas eventualmente faziam parte de um conjunto de partidos, de um bloco, de um conjunto de partidos que pensavam muito parecidos em diversos temas da casa, reforma política, enfim, questões tributárias. Alguém fiscais. assumirá esse lugar do Eduardo Cunha, essa liderança? Eu vejo que, com toda sinceridade, o tempo avança, as ações e as relações políticas se modernizam. Eu acho que são coordenadores, são líderes das suas bancadas, enfim, não vejo mais uma liderança específica, e sim um conjunto de deputados, de deputadas que vão assumir uma coordenação não só desse centro, mas, enfim, do conjunto da base do governo Temer. Mas quando o senhor fala que Centrão é um nome pejorativo, que o senhor não era e virou. Gosta... Não era e virou. Mas isso quer dizer que esse grupo, seja que nome o senhor queira dar, esse grupo vai se diluir ou vai continuar votando juntos em bloco? Porque, por outro lado, isso é que deu força, essa unidade é que deu força e projeção política a esse grupo. Então, o PSD, enquanto um partido médio, com 38 deputados, não tem tanta força. Mas quando ele se reúne a esses outros 12 partidos, com mais de 200 deputados, ele ganha uma outra projeção, uma outra força, uma outra importância política. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Esse grupo de partidos se mantém. E eles continuam votando juntos. A ideia é que vocês continuem votando juntos em bloco, a favor ou contra determinados projetos. Veja o momento que o Brasil passa, Amanda. Isso é muito importante não perder essa perspectiva. Nós chegamos no momento da economia, da política, das relações sociais, enfim, no Brasil, de um recomeço. Eu exemplifico. Se nós não aprovarmos algumas medidas duras, difíceis, caras a todas nós, o país não consegue, né, não vai conseguir realmente estancar as crises que nós estamos passando. Então, não se trata mais de uma autoproteção de um partido que vai se aliar a outro porque ele é pequeno e dois pequenos se tornam médio. Não é mais isso. O que está em jogo, de fato, nós nunca tivemos 12 milhões de desempregados. Nós nunca tivemos uma atividade econômica tão baixa. As nossas exportações, Amanda, elas não existem mais. Pega o Brasil exportador, alguns anos atrás, e pega o Brasil hoje. Hoje, a nossa pauta de exportação ela é muito pequena, né, em volume de exportação. O Brasil hoje perdeu o ranking em competitividade, em nação competitiva, né, para 20, 25 países que nós estávamos na frente dele há 10, 12 anos atrás. Mas o senhor acha que o Congresso, e aí na falta de outro nome, vou continuar chamando de Centrão, mas o senhor acha que todos esses partidos ou os líderes têm a mesma consciência do que o senhor tem, da importância dessas votações? Eu pergunto porque o histórico não é bom do Congresso, de faltas, de traições, de fisiologismo. Então, o histórico não fala a favor desses partidos. Né? Amanda, excelente pergunta. Eu vou lhe responder da minha convicção. Eu não tenho dúvida que os partidos que compõem o governo Michel Temer sabem que mesmo com assuntos difíceis, previdência, por exemplo, né, o momento é de ter a coragem e enfrentar esses temas, né, sob pena de realmente agravarmos a crise e realmente a perspectiva ser a pior possível.
e nós termos sido a legislatura que propiciou, que aumentou a crise e não resolveu a crise. Então, o Congresso está ciente da responsabilidade dele neste momento e está à altura desse momento histórico pelo qual o país passa? Absolutamente consciente. Eu tenho essa convicção de que, primeiro, é importante registrar que o perfil do presidente Temer é do diálogo. Qual a avaliação que o senhor faz do governo Temer? A gente já vai conversar sobre as reformas especificamente, mas de uma forma geral, dessa interinidade agora do governo efetivo, qual a avaliação que o senhor faz do governo até agora? Primeiro, eu como fui presidente da Comissão do Impeachment na Câmara dos Deputados, eu entendo que esse processo de impeachment é muito longo. A nossa legislação é de 1950, então ela precisa ser modernizada, né, com relação a isso. Eu apresentei uma proposta de emenda constitucional, uma lei complementar e uma lei ordinária. Não é um tempo necessário? Quer dizer, a cassação do mandato de uma presidente da República. Mas presta atenção, quando a Câmara dos Deputados, Amanda, aprova a admissibilidade, acabou o governo, acabou a sustentação política do governo. Só que aí foi para o Senado com outra admissibilidade, depois outra admissibilidade e depois o processo de julgamento. Por que foi feito isso? Porque o Supremo assim determinou e corretamente. Por quê? Porque existe uma lacuna de interpretação de uma legislação de 66 anos atrás e o Supremo precisou arbitrar. Olha, é dessa forma, assim foi no processo de impeachment do Collor, assim fala o regimento, assim fala a Constituição e a Lei 1079. Então, na medida que o presidente da República tem sua admissibilidade do impeachment na Câmara dos Deputados aprovada, perdeu a governabilidade. Neste momento, eu sugiro afastar o presidente da República e o Senado começa a julgar. Nós ficamos 3 meses, praticamente, 2 meses e meio, 3 meses, numa nova admissibilidade. Isso, na minha opinião, respondendo sobre a interinidade, na minha opinião... É porque o presidente do Senado, Renan Calheiros, ele defende outra coisa, na verdade. Ele defende que o presidente não seja afastado, né? Que ele só seja afastado ao final de todo esse processo no Senado. Por exemplo, se a presidente Dilma Rousseff continuaria respondendo como presidente efetiva durante o julgamento no Senado Federal também. Minha visão é diferente. A minha visão reduz o prazo, a admissibilidade da Câmara, o presidente já se afasta, só que em vez do vice-presidente da República assumir plenamente as atribuições do presidente, cria-se um Conselho da República, que eu sugiro, um Conselho da República formado por um senador, um deputado e o decano do Supremo Tribunal Federal, com um poder moderador. Ele vai olhar as ações do vice-presidente. Se elas extrapolarem, eventualmente, deixarem despesas, enfim, ou forem muito fortes para aquela eternidade, esse Conselho modera e volta atrás. E eu reduzo os prazos, porque eu imagino que eram necessários 180 dias em 1950. Né? Foram menos de 180 dias, né? Não foi usado o prazo total, foi mais ou menos uns 4 meses. O impeachment da presidente Dilma iniciou-se em dezembro de 2015 e o encerramento foi dia 31 de agosto de 2016. Bom, a cassação do Eduardo Cunha começou em outubro de 2015 e se encerrou em setembro. Foi quase um ano quando a gente compara. É verdade, mas são assuntos absolutamente... Nós temos essa tendência de fazer essas duas comparações. Mas são poderes distintos, com legislações distintas. Agora, voltando à pergunta sobre a avaliação do governo Temer, antes da gente chamar um rápido intervalo, mas qual a sua avaliação desse governo até agora? Tem o quê? Uns 4 meses contando a interinidade? Eu vejo que o governo Temer, a interinidade, eu diria que o grande ponto positivo foi a equipe econômica. Então, agora está nas mãos de vocês, do Congresso, né? Se a equipe econômica respondeu à altura da crise, o Congresso... A equipe econômica foi o ponto positivo alto da interinidade e, a partir vamos dizer assim, da posse do presidente Temer como presidente da República, pleno, começou o governo Temer, que foram alguns dias atrás. Quando ele tomou posse, ele viajou para a China, para o G20. Quando ele retornou... No mesmo dia, né? A pauta da Câmara era a cassação do deputado Eduardo Cunha. Né? E agora... O presidente hoje está em Nova York, na sessão da ONU. E agora a gente tem eleição, quer dizer, um calendário que não o ajuda, né? Mas nesse eu diria segundo que o ponto semestre forte de 2016. da equipe econômica, a coragem e a disposição dele, presidente Temer, de enfrentar os temas difíceis, isso é importante. O diálogo com o Congresso. Ele é natural, Amanda. Da mesma forma que você faz programa com muita naturalidade, ele, como presidente da República, ele é mais parlamentarista do que executivo. Mas ele tem essa liderança porque muita gente acaba criticando o presidente Temer por essas idas e vindas, por essas tergiversações. O senhor acha que ele tem a liderança necessária para que o país atravesse esse momento difícil de 2 anos e meio? Ele tem um perfil, assim, eu diria um perfil talhado para esse momento, que é o diálogo com o Congresso Nacional.
É a principal característica necessária para qualquer presidente que assumisse agora. E ele tem uma coisa também importante, Amanda. Né? Aquele governante que acha que sabe tudo, né? Que tem o maior preparo técnico, político, enfim, que não precisa de auxiliares, enfim, ele é o contrário. Ele é humilde. Ele tem essa humildade, ele quer montar uma equipe boa, uma equipe séria, uma equipe sem demagogia. E ele escuta, ele ouve. Isso. Eu já tive mais com o presidente Temer em 3 meses do que um ano e mais de 1 ano e 2, 3, 4 meses com a própria presidente. Deputado, o senhor foi um forte candidato a presidente da Câmara, né? Chegou ao segundo turno, disputou o segundo turno com o Rodrigo Maia, acabou perdendo, assim, no último momento mesmo, com o apoio ao Rodrigo Maia decisivo da esquerda, da antiga posição, né? Formado por aquele bloco DEM, isso, PSDB e PSB, e também um apoio decisivo do Planalto ali naquele último momento. O que fez com que o senhor perdesse essa eleição? Foi a divisão no Centrão, que teve vários candidatos, ou foi esse apoio do Planalto ao Rodrigo Maia? Você respondeu já. Exatamente tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Não tem nada, nada foi mais determinante. Você respondeu bem. Primeiro que o PT, o PCdoB, o PDT, enfim, esses partidos que eram do governo, hoje é a oposição, o presidente Temer, eles se alinharam com o presidente Rodrigo Maia, essencialmente no segundo turno. Ao mesmo tempo, no segundo turno, o PR, que é um partido importante, um dos maiores partidos da casa, também tomou a decisão da maioria da sua bancada a apoiar o deputado Rodrigo Maia. Por que houve essa cisão no Centrão? Por que vocês não conseguiram manter, ou pelo menos o senhor não conseguiu manter no segundo turno, o apoio de todos os partidos do seu grupo? A cisão do Centrão é a grande, eu diria, é o grande argumento que muitos diziam a candidatura do Rosso, a candidatura do Cunha, etc., né, do Centrão. O Centrão lançou o Jacobo, o deputado Jacobo, que já era o segundo vice-presidente do PR. Lançou o deputado Espiridião Amin, do PP, que é o terceiro maior partido da Câmara dos Deputados. Lançou o PTB, lançou candidato, o PRB lançou candidato, enfim. Mas então, o senhor era o que tinha mais força. 6, 7 candidatos foram lançados por esses partidos, não abriram mão das candidaturas. Então, de fato, esse núcleo central, esse bloco central, ele teve vários candidatos. Depois, a candidatura do deputado Marcelo Castro, do PMDB, ela foi determinante também, na minha avaliação, porque, além de ser um parlamentar combativo, é um parlamentar querido na casa. Então, também teve muitos votos do PMDB foram para o Marcelo Castro. Enfim, então eu diria que foi isso. Foi o apoio da esquerda, ou hoje da oposição, o apoio do PR, eu não diria do Palácio, Amanda. Eu até entendo que existam predileções. O ministro tal prefere... Moreira Franco fez campanha abertamente a favor do Rodrigo Maia, né? Mas, se fosse diferente, eu estranharia, porque... tem uma relação familiar. Uma relação familiar. Até. Se fosse diferente, eu teria que estranhar. Então, eu vejo isso com naturalidade, me senti bastante honrado de ter sido lembrado por 170 parlamentares que votaram em mim um primeiro mandato, parlamentar de primeiro mandato. Eu fico muito honrado, eu agradeço todos os dias que eu passo por eles, eu agradeço por essa honra. Jamais pensava em disputar a eleição da presidência no primeiro mandato. Então, na mesma noite, eu já dei um abraço no Rodrigo, falei, Rodrigo, a partir de agora é uma nova história na casa, somos a mesma base. Como é que o senhor avalia a gestão dele, do Rodrigo Maia, até agora? O Rodrigo tem algumas características que eu acho importante para um presidente. Equilíbrio, ele tem escutado as pessoas, ele tem procurado dialogar, ele tem sido firme e não cedido a pressões A ou B, ele tem sido firme. E o Rodrigo, se não me engano, já está no 4º, 5º mandato. Acho que é 5º mandato. 5º mandato, né? Então ele tem experiência, família de políticos, né? Ele tem uma excelente relação na casa. Você vê que o PT votou no Rodrigo. O que o senhor faria diferente dele? Por enquanto, acho que está muito recente, né? Uma eleição no mês de julho, aí já em agosto as eleições, né? Estamos no meio das eleições, né? Então acho que ele está indo bem. Fato é que no finalzinho o Planalto acabou escolhendo esse lado, né, do Rodrigo, do PSDB e do PSB, mas hoje o Planalto é alvo de críticas duras, críticas severas, principalmente do PSDB em relação ao ajuste fiscal, né? O PSDB cobra do presidente Michel Temer, atua meio como aquele alter ego, cobrando ainda mais austeridade no ajuste fiscal. Como
Como o senhor vê essas críticas de aliados próximos ao Temer? O senhor acha que o que motiva essas críticas do PSDB são interesses eleitorais com vistas a 2018? Eu tenho muito respeito pelo PSDB. Tenho conhecido a cada dia mais a bancada dos deputados federais do PSDB, sob a liderança hoje do deputado Embaçaí, um homem sério, uma bancada muito boa. E já foi-se o tempo, Amanda, das bancadas governistas serem subservientes ao governo. Hoje, qualquer matéria que o governo mande, previdência, fiscal, tributária, um projeto de lei simples, vai ter discussão, como está tendo discussão. Não tem mais rolo compressor. O que tem é a convicção ou a visão de cada bancada que aquela matéria é importante ou não é importante para o país. Então, da mesma forma que o PSDB cobra austeridade em algumas questões, também tem deputados do PSDB que apresentam, por exemplo, na PEC 241, que é essa das despesas, famosa PEC das despesas, tem deputado do PSDB que também apresentou emendas alterando a estrutura dessa PEC. Talvez ficando menos rígida. Eu não estou fazendo uma avaliação de mérito, mas é a minha percepção inicial. Então, isso faz parte e deve ser assim, Amanda. Existe o parlamento... Mas o senhor acha que não existe uma motivação eleitoral por trás dessa crítica? Porque o PSDB sempre foi visto como um partido da austeridade fiscal, né? Eu vejo que nós estamos no meio de uma eleição. A exceção aqui do Distrito Federal... Mas aí essa eleição é de 2018, é daqui a 2 anos. Mas a eleição de 2018 começa com as grandes capitais. Exatamente. O PSDB está bem posicionado em boas capitais. Então tem uma motivação eleitoral, essas críticas têm uma motivação eleitoral? Eu digo, na acepção positiva da palavra, da questão, eu tenho certeza que o PSDB, como toda a casa, vai enfrentar os temas, principalmente depois das eleições, porque o foco agora... de boa parte dos deputados federais, são as eleições dos seus vereadores. Mas essas críticas atrapalham, prejudicam, enfraquecem o governo Temer ou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles? Não, eu não vejo assim. O senhor acha que o PSDB vai pular do barco governista antes de 2018? Porque muitos críticos, muitos especialistas já fazem esse tipo de análise. Eu espero que não. O PSDB faz parte do governo Temer, integra o governo Temer em pastas importantes, né? Relações exteriores, justiça, cidades, outras importantes e fundamentais. Então, ele é o governo, o PSDB é o governo. Então, quando você consegue identificar alguma falha, alguma crítica, você tem que criticar. Você tem que apontar o erro e, obviamente... talvez ele critique mais do que os outros partidos, como aliado. Mas faz parte. O importante é saber conviver com isso, que essa crítica seja construtiva, para que não seja uma crítica para que não se aprove a determinada medida, mas que se aprove de uma forma melhor para a sociedade brasileira. Alguns líderes do Centrão avaliam que o PSDB é tratado como principal aliado do governo Temer e os partidos do Centrão acabam ficando como uma espécie de aliados de segunda classe. Eu vi uma charge esses dias no jornal de grande circulação, era um avião, o presidente Temer pilotando o avião, eles na primeira classe e o Centrão na econômica. Na econômica. Mas é mais ou menos assim, o senhor sente dessa forma? Eu não me sinto assim, é engraçado, porque é a econômica que faz a companhia aérea funcionar, né? Ela jamais conseguiria funcionar só com a primeira classe. Mas não é isso não vejo assim. Mas existe essa distinção ou não? Do Temer? Muito pelo contrário. Ele recebe... O presidente Temer foi presidente da Câmara dos Deputados 3 vezes, Amanda, durante 3 gestões. Então ele sabe lidar muito bem com os exatamente aonde o parlamentar se toca mais, onde tem suscetibilidade, onde ele pode... Enfim, ele sabe exatamente isso, ele sabe bem. Então, ele sabe que se ele der atenção a um mais do que o outro naturalmente... são relações humanas, né? Logo depois da cassação do Eduardo Cunha, o Michel Temer, acho que no dia seguinte ou 2 dias depois, já convocou um almoço com os líderes do Centrão. O senhor participou, inclusive, teve uma foto depois desse almoço, e foi para selar esse compromisso, mas o PMDB estava essa aliança de vocês. O PMDB estava junto, certamente o PMDB estava junto, mas o PSDB e o DEM não estavam. Mas eles tinham feito um almoço, se não me engano, ou na semana anterior ou no dia anterior. Deixa eu te falar. Mas esse almoço foi uma tentativa de fazer um contraponto com a aliança do PSDB e o DEM, de não ficar refém deles ou não? Esse almoço teve... Então, por que não almoçou todo mundo junto? Por agenda, por uma série de questões. O almoço, a sobremesa e o café foi a PEC das despesas. Repito, o almoço, a sobremesa e o café, ou seja, 95%, quase 100%. Qual a importância dessa PEC do teto de gastos? Eu vou lhe falar a frase que eu escutei de um colega. Falou o seguinte... Um colega quem? Ele tem nome, esse colega? Deputado, que vários concordaram. Disse o seguinte, ó... Deputado ou ministro? Deputado e ministro meio que no mesmo entendimento.
a PEC das despesas está para o presidente Temer, como o Plano Real está para o presidente Fernando Henrique. Ou seja, ponto de vista da importância, é fundamental. Isso quer dizer o quê? Que se não aprovar a PEC do teto de gastos, não tem governo? Sinceramente, o governo acaba? Perde toda a perspectiva de aprovação das outras reformas. Porque a espinha dorsal, a linha estratégica principal do governo Temer é você limitar a despesa, requalificar a despesa pública. Dá uma requalificação. Aí já está ensejando essas disputas, vai mexer em recursos da saúde, da educação, etc. Não. Se você tem um controle de despesa mais eficaz, às vezes você tem mais recursos para a educação e para a saúde, exatamente o contrário. Então, essa é, vamos dizer assim, é a medida emblemática inicial. Se você não aprova essa medida, como é que você aprova as demais? Não aprova mais nada. Você está montando um carro, você está fazendo um chassi. Se o chassi quebrar, você não faz carro mais. Esse é o chassi do automóvel. Então, quer dizer que se a PEC do teto de gastos não passar, o governo fracassa logo no início? Na minha opinião, politicamente, sim. E vai passar? Eu tenho a impressão que vai. As bancadas sabem da importância, nós estamos... Mas o senhor tem impressão ou o senhor tem segurança? Pela minha bancada, eu tenho convicção, segurança. Mas pelas demais, eu li esses dias que o próprio líder do PMDB, o deputado Baleia Rossi, está procurando conversar com a bancada para fechar a questão, para que todos os deputados do PMDB, se não me engano, são 70 deputados, 60 deputados, a maior bancada... Mas vocês precisam de 308, porque é uma PEC. Nós precisamos, mas... Então, muitos partidos teriam que fechar a questão. Será que muitos partidos estão dispostos a fechar a questão numa matéria tão impopular? Belíssima pergunta. Eu tenho impressão que sim. Sim. Que partidos o senhor acha que votariam assim de cara? Eu vou ao contrário. Que partido que estaria disposto a não votar? Os de esquerda, com certeza. Já tem eu digo da base do governo. Deputados. Base do governo. Tá. São 513, menos 100, 413. Aprovou. Mas tem um outro parlamentar... Essa base, ela é composta de tantos partidos, ela é tão heterogênea, ela tem tantos interesses. É difícil de falar dessa base de uma forma tão homogênea e tão unida como o senhor se referiu agora. Por isso que o perfil do presidente Temer, para este momento que o Brasil vive, ele é importante. Porque ele é o homem do diálogo. Ele não força a paciência, é natural dele. Sentar e conversar, é natural, eu faço isso com o presidente sempre. Vou colocar uma pergunta capciosa, mas o senhor tem que ser muito sincero. Pode colocar tudo que você quiser. O senhor acha que se o senhor ou algum outro representante do Centrão fosse o presidente da Câmara dos Deputados, seria mais fácil aprovar essas matérias econômicas no sentido que é um grupo mais heterogêneo de partidos e talvez algum representante legítimo desse grupo soubesse ali transitar melhor nesse terreno, que às vezes é um pouco pantanoso? Boa observação. Não, resposta não. Eu acho que o momento é tão delicado do Brasil, Amanda, e eu estou procurando assim, ser muito sincero agora. Quando a gente, felizmente, nós estamos aqui e com as nossas funções, empregos, etc. Mas quando você começa a olhar a perspectiva da economia brasileira, ela é muito grave se não tiver essa nova ordem tributária, econômica, fiscal, etc., previdenciária. Isso é a grande verdade. Então, eu percebo que qualquer que seja o presidente, ele precisa ter essa perspectiva, ele vai ter essa perspectiva. Porque o fracasso do governo Temer não é o fracasso do governo Temer, é o fracasso do Brasil. Agora, vocês assinaram uma carta, né? Os 13 partidos lá do Centrão manifestando, e eu cito, ao mais absoluto... Nós redigimos a carta. Então o senhor sabe de cor, mas eu vou citar então as suas palavras. Mais absoluto e restrito compromisso e apoio às ações do governo. A confiança na condução e liderança firme, altiva e democrática de Temer. Isso prevê o apoio automático... Como principal, veja aí... Não, só parei aí. Como principal patrocinador das medidas necessárias para a recuperação da economia brasileira. Termina assim o parágrafo. Isso prevê o apoio automático desses 13 partidos à PEC do teto de gastos, à reforma da Previdência, à reforma trabalhista? Nessa mesma carta, você não vai ver a palavra reforma trabalhista. Uhum. Então tá, vamos falar das outras... Você vai ver reforma produtiva. É um termo que eu acho mais apropriado e não é um termo político. Porque mão de obra, trabalho, é produção, né?
e tem aquela carga negativa. Reforma trabalhista muitas vezes implica... CLT, direitos e garantias, exatamente, vamos tirar os direitos trabalhistas. Só que a gente precisa ter reforma no sistema produtivo brasileiro para ele ser competitivo, tá certo? Porque os outros países estão na nossa frente e muito na nossa frente. Mas e na PEC? A reforma trabalhista já ficou para o ano que vem, né? Nós colocamos apoio restrito e apoio incondicional à nova ordem tributária, fiscal, econômica, produtiva, previdenciária, política, de gestão pública. Isso se traduz nesses 250, 270 votos automaticamente dos partidos do Centrão? Todo mundo vai votar? Do partido do núcleo da governabilidade central? Qual que é o núcleo da governabilidade central? São os maiores? PP, PTB, PSD? PMDB, PP, PR. Mas os partidos da base do presidente Temer, somados, certo? Do PSDB até o menor partido da base. Se você colocar o número bruto, está quase 400 deputados. Quantos votos você acha que a PEC do teto de gastos teria hoje? Ela seria aprovada. Seria aprovada? Mais de 308. Ela seria aprovada. Então, tá bom. Temos aí uma avaliação positiva. Deputado, o senhor me falou no bloco anterior que há votos suficientes para aprovar a PEC do teto de gastos. Então, vou mudar um pouquinho essa pergunta. Há votos suficientes para aprovar a PEC do teto de gastos como ela está? Porque até agora a gente já tem o quê? 22 emendas, 13 protocoladas por deputados da própria base. Eu falei isso? Eu li as 22. É um detalhe importante. Eu li as 22 esse final de semana, e elas têm o potencial de desfigurar completamente a PEC do teto de gastos? Tem, porque é um princípio, né? Você, tem que valer você vai gastar no que vem o que você gastou hoje, no máximo mais a inflação. Qual a principal? Porque, na verdade, a principal crítica que se faz a esse projeto é que pode reduzir as despesas em investimentos, despesas, gastos em saúde e educação, que hoje tem uma vinculação constitucional, né? Por lei, 3% das receitas vão para a saúde e 18% para a educação. Isso aí. Mas não diminui obrigatoriamente esses gastos se não forem feitas outras reformas, por exemplo, da Previdência, porque os gastos com a aposentadoria vão continuar aumentando, são todos parte do mesmo bolo. O regime geral da Previdência Social é a despesa pública que mais cresceu nos últimos 20 anos. E se não for feita a reforma, essas despesas continuam aumentando. O país não cresce. E, obrigatoriamente, se educação e saúde tiverem um teto, elas vão ter que diminuir para que a da Previdência aumente. Amanda, imagina que se existiria algum presidente da República ou ministro da Fazenda que tivesse a intenção de reduzir a qualidade que já é baixa do serviço público de saúde, por exemplo. Mas essa PEC tem esse potencial, não? Essa PEC tem potencial de garantir os recursos que hoje, infelizmente, na minha avaliação, são mal geridos. Num segundo momento, mas num primeiro momento pode haver uma redução. Mas é um conjunto de reformas, por isso que eu falo, o chassi é a PEC das despesas. Aí você tem outras que vão agregando, e você teve realmente as reformas que o Brasil precisa. Mas então o senhor admite que pode haver uma redução de gastos em saúde e educação em algum momento? Se o conjunto de reformas elas não forem mas aí a gente aprovadas, não sabe, né? Mas não dá para aprovar tudo ao mesmo tempo, aí é impossível. Aí realmente só se mas Deus viesse. Há esse risco? Se não forem aprovadas outras reformas, como a da Previdência, por exemplo, há o risco de que esses gastos para saúde e educação fiquem comprometidos? Não tem um parlamentar na casa, mano, não tem nenhum, eu faço esse desafio, que vai querer que reduza investimentos em saúde, em educação. Mas é porque os críticos dessa PEC argumentam justamente Faz parte do jogo político, oposição, governo, e faz parte do jogo político, principalmente no momento de eleição municipal. Mas eu diria para você que a gente precisa olhar as reformas olhando por cima da floresta, não ali de baixo, senão você não consegue enxergar o todo. Então, o todo é despesas, previdência, ajuste fiscal em vários outros elementos, tributária, ICMS dos estados e por aí vai, Pacto Federativo. É um conjunto de reformas que nós temos 2 anos para aprovar. E haverá uma pressão grande, um lobby do outro lado, de gente das áreas da saúde e da educação, para que não se aprove essa PEC. Mas eu sou um parlamentar que se eu tivesse... se existisse a menor possibilidade de alguma redução de investimentos ou de custeio de saúde pública, eu teria dificuldades, mas eu não vejo isso hoje. Então, o senhor que eu vejo é que se não fizer, que não vai ter. O potencial, o dano pode ser maior. Aumenta. Então, o senhor garante que não haverá, na sua visão, não haverá redução de gastos em saúde e educação. Eu tenho essa convicção. E falando sobre calendário, quando essa proposta vai ser, porque ela já está no Congresso, quando ela vai ser, ela está o quê? Numa comissão especial agora? Como ela vai ser? Qual a tramitação dela? Ela tem uma emenda constitucional, tem uma tramitação diferenciada de um projeto. Então, ela vai para uma comissão especial. Nessa comissão especial, ela tem sessões para receber emendas. Já acabou essas sessões, são 10 sessões. Recebeu 22 emendas.
Agora, o relator, que é o deputado Perondi, do PMDB, ele vai apresentar um relatório, acolhendo parcialmente, não acolhendo nenhuma emenda, acolhendo todas as emendas, de acordo com a sua convicção. E esse relatório vai para ser discutido e aprovado na comissão. Então, o primeiro momento é aprovar o relatório, que nós não sabemos como vai ser, do deputado Perondi. E quando vai ser? Qual a previsão? Cronologia em meados de outubro, comissão, podendo, inclusive, enfrentar um primeiro turno ainda em outubro. Entre primeiro e segundo turno da eleição? Entre primeiro e segundo turno da eleição. É um bom momento? Eu diria que tem uns que acham que não, que pode ser utilizado eleitoralmente por disputas de segundo turno ou de finais de primeiro turno, muito disputadas, inclusive de partidos da base, criando argumentos falsos com relação à PEC, mas que podem, enfim, ser multiplicados nos municípios brasileiros. Isso não seria bom. Eu diria o seguinte, tem que ser uma conta de trás para frente. Qual é o cronograma Senado e Câmara necessário para que no dia 1º de janeiro de 2017 essa PEC já esteja promulgada? Porque essa é a meta. Essa é a meta, 1º de janeiro de 2017. Como o Senado tem um regimento muito mais simplificado, os senadores conseguem aprovar uma PEC em 2 turnos de uma forma muito mais rápida, eu diria que não teria nenhum problema aprovar na comissão em outubro e os 2 turnos em novembro já vai para o Senado. E em novembro, início de dezembro, os senadores... E a reforma da Previdência? Só ano que vem mesmo? A da Previdência, ela de fato afeta você, ao nosso telespectador, é mais onde difícil, estiver. É mais difícil é mais a PEC complexa, do teto de gastos? É mais a aprovação, a tramitação será mais longa e os embates mais muito mais longa, porque não é um conceito novo. É, de fato, uma alteração, uma mudança de regra, mantendo direitos, claro, mas é uma mudança de regra, toda mudança de regra você precisa explicar, debater, discutir, e a Previdência é fundamental no Brasil. Então, senhor, a estimativa é que ela seja aprovada, o quê? Dure mais 6 meses? Isso. Do ano que vem? Ano que vem. Seja aprovada em meados do ano que vem? Até, eu diria que... Antes disso... Eu diria que o primeiro semestre do ano que vem vai tem que ser dedicado, além, obviamente, do dia a dia do Congresso, com outras matérias, dedicado no que tange à reforma da Previdência. Que problemão para o próximo presidente da Câmara, hein? Problema. O senhor vai se candidatar? Não. Mentira. Olha lá. Não, me dá um sorriso. Não posso mais. Como não? Não, eu vejo, tem gente muito melhor. Mas tem regra que diz que não pode? Não tem regra. Uma vez e não pode ser de novo? Não tem regra, essas coisas. Mas então o senhor descarta isso? Olha, como eu gostaria de juntar do PSDB, o PMDB, o PSD, o PP, o PR, todos os partidos da base... Mas isso não é possível. Não é possível. A eleição agora mostrou que não é possível. Né, porque você vê que foi uma eleição ainda na interinidade do presidente Michel Temer, ninguém sabia se ia ser definitivo ou não, mas vai ser diferente. Agora vai ser o último biênio do presidente da Câmara, que vai ser o condutor das reformas estruturantes do governo Temer, até o final de 2018. Que papel importante, até eu estou quase me candidatando. Esse é forte. Eu quero ajudar para tentar achar esse nome de consenso. Mas, enfim, fala-se nos bastidores que na eleição do Rodrigo Maia, o Planalto teria concordado em apoiar o nome do PSDB, um nome tucano, para o próximo biênio. É possível ou isso vai tender a dividir mais a base? Porque, obviamente, há um interesse natural de algum candidato do Centrão, possivelmente, pleitear essa vaga. Eu até conversei nesse almoço, depois do almoço... Então foi assunto, foi tema também. No almoço não, mas depois do almoço eu tenho o costume de ir a pé, do Planalto até a Câmara. É muito pertinho. Mas o senhor conversou sobre isso? Com alguns líderes eu disse o seguinte, vamos procurar não tocar nesse tema eleição 2017 até a aprovação da PEC 241, porque vai tirar o foco. E durou quanto? 1 minuto? Não. Concordaram, Aguinaldo, concordaram pelo seguinte... Porque se o foco vira eleição, a PEC 241 deixou de ser o foco. Eu estou convencido, Amanda, de que ou a gente aprova, o início o chassi do automóvel é a PEC das despesas, ou então realmente o país vai ter eleição muito disputada, briga, etc., de uma base dividida de um governo que começou... Mas então o senhor está dizendo que a eleição na Câmara, ela tem o potencial de dividir a base do governo Temer. Nós tivemos uma eleição agora onde só de candidaturas tinha uns 14, governistas tinha uns 10, 12. E você vê que a base tá unida. Então, assim,
é difícil a previsão do futuro, mas eu diria que a maturidade de todos nós já aponta para, olha, vamos tentar evitar uma disputa muito forte. Mas o Centrão abriria mão de indicar alguém? Fecharia em torno de um nome do PSDB ou dificilmente? Se o PMDB dissesse o seguinte, o PMDB é uma mal bancada. Olha, eu acho que... O senhor está contando o PMDB como parte do O PMDB Centrão. quer lançar um candidato. Ele está legitimado. O PSDB quer lançar um candidato. Mas o PMDB já tem o Renan Calheiros no Senado, então mas faria sentido. Mas não vai ter mais, né? Porque vai ter uma nova eleição. Tudo bem. Não pode ter reeleição no Senado. Não. Mas vai ter uma nova eleição, pode ser um novo nome do PMDB também. Pode, mas eu diria o seguinte, é legítimo que um partido do tamanho do PMDB queira presidir a Câmara. Mas as duas casas seria legítimo também? Mas já Aí ocupava. seria demais. Já ocupava. Mas agora não ocupa mais. Mas é legítimo, estou dizendo que não que isso vai acontecer. Todo partido, do menor do ponto de vista numérico ao maior, pode se colocar. O PT, porque vai lançar candidato, enfim. Eu diria o seguinte, vai ser a habilidade do governo, essa é a grande verdade, mesmo com a independência, a harmonia entre os poderes, é a habilidade dos auxiliares do presidente Temer em procurar ter o menor dissenso possível. O consenso absoluto é realmente muito difícil, é utopia. Mas o menor dissenso possível, eu diria que seria o ideal. O PSDB está absolutamente legitimado, o PMDB, os partidos do núcleo central, né? O meu partido, o PSD, que é da base do governo, etc., todos estão. Mas a PEC 241 vai ser aprovada? Como é que vai estar, pós-aprovação, as demais medidas, a reforma política? Eu percebo que já tem clima para a gente aprovar a reforma política já esse ano. Aliás, esse é um bom assunto para a gente tocar antes de encerrar, porque eu tenho poucos minutos até o pinga-fogo. Já há deputados, inclusive, do núcleo central, como o senhor chamou agora, defendendo a volta do financiamento de empresas para as campanhas, né? Essas campanhas eleitorais têm sido muito difíceis, os candidatos estão reclamando muito. O senhor vê a possibilidade de que volte esse financiamento empresarial? Amanda. O senhor é a favor? Eu diria o seguinte, eu fico me perguntando, o trabalhador... O povo brasileiro paga imposto. Esse imposto vai para o fundo, parte desse imposto monta o fundo partidário. E o fundo partidário paga as campanhas. A primeira pergunta, é legítimo que é o dinheiro do imposto do brasileiro que vai pagar as campanhas políticas? Hoje é assim, está sendo assim. Né? Mas sempre foi assim, mesmo com financiamento de empresas. Mas hoje o dinheiro do imposto não deixou mas hoje de ir é para o só fundo assim. partidário. Mas hoje praticamente é só assim. Então eu diria para você o seguinte, financiamento empresarial, acho que difícil uma empresa doar. Depois de da Lava Jato. Acho muito Mas depois difícil. da Lava Jato e depois do Supremo derrubar o financiamento empresarial, faz sentido que a Câmara vote uma nova PEC para que essas regras antigas voltem? Eu não vejo espaço, sinceramente. O senhor não vê espaço, então, para a volta do financiamento empresarial? Eu vejo espaço para fim da coligação proporcional, cláusulas de barreira, para que isso não tem haja... que ser votado. Eu acho. É muito importante. Né? Reeleição, a gente quer manter a reeleição para prefeito, governador e presidente da República? Talvez o povo brasileiro não queira. Eu acho que a Câmara não quer. Nós, na Câmara, aprovamos ano passado o fim da reeleição. O Senado nem discutiu. Então, isso tudo vai voltar à pauta também, provavelmente, no ano que vem. Deputado, vamos para o nosso pinga-fogo, então, para a gente encerrar nosso tempo. Está acabando, infelizmente. Preparado? Preparado. Estou brincando. Eduardo Cunha. Espero que Deus conforte o coração dele e que ele não tome decisões de cabeça quente. Renan Calheiros. Tem mostrado muito equilíbrio do ponto de vista político, na minha avaliação, mas já está no final do mandato. Lava Jato? Tem que ser reforçada, mantida, prestigiada e, ao mesmo tempo, que todas as instituições se fortaleçam e tenham a absoluta consciência do seu papel e dos seus limites constitucionais. Sérgio Moro? Corajoso, emblemático. Aécio Neves? Aécio, um grande líder, que precisa, na minha avaliação, agora realmente reforçar o PSDB a nível nacional. Michel Temer? Está indo bem e tem tudo para deixar um legado, que são as reformas que o Brasil tanto precisa. Lula? Que seja dada ampla defesa para ele, que seja dada toda o contraditório, a presunção de inocência, mas que, ao mesmo tempo, as instituições sejam respeitadas, que ele também respeite as instituições. Dilma? Mal assessorada.
Muito obrigada, deputado. Obrigado Foi a ótimo vocês. conversar com o senhor durante quase uma hora. Está convidado a voltar. Vamos ver no ano que vem como o senhor estará, hein? Tá bom, muito obrigado. Muito obrigada a você também que nos acompanhou até essa hora. Tenha uma ótima noite, uma excelente semana. Eu te vejo na próxima segunda. Tchau, tchau.